Bom, galera, essa é mais uma aula da série que nós vamos ter de 68 e nós vamos falar nessa aula sobre o que aconteceu no Brasil, que vai ser o ato institucional número 5. Você sabe exatamente o que aconteceu com ele? Os elementos mais importantes? Então vem pra cá que a gente vai explicar mais pra você. O ato institucional número 5 foi colocado no Brasil no ano de 1968. Foi enfiado na goela do brasileiro. Isso marcou, na verdade, uma grande mudança, uma grande passagem dentro da história do Brasil. Aliás, foi um grande momento dentro da ditadura civil-militar que ocorreu no Brasil. O contexto histórico que a gente fala maior é o contexto da Guerra Fria, daquela disputa de direita e esquerda entre a URSS socialista e os Estados Unidos, que era capitalista. Mas o resultado que a gente acabou tendo dentro do Brasil é que, por um medo de uma ditadura da esquerda, em 1964, um golpe civil-militar articulado entre as elites brasileiras, teve até a ajuda de alguns elementos da imprensa e com o exército brasileiro fazendo ele acontecer mesmo, e até com apoio externo dos Estados Unidos, acabou sendo articulado e desenvolvido dentro desse período, iniciando no Brasil uma ditadura civil-militar. 4 anos depois dessa ditadura, muita coisa já tinha mudado. E os militares começaram a fazer o que nós chamamos de atos institucionais. Ao todo foram 17. Esses primeiros eliminaram, por exemplo, os partidos políticos, colocaram bipartidarismo, eles vão, por exemplo, colocar que as eleições vão ser indiretas, vão começar a transformar o Brasil. Mas o que diabos é o ato institucional? O ato institucional nada mais é do que uma série de decretos que os militares vão criar para tentar legalizar a ditadura. Por que a gente fala tentar legalizar? Porque não era uma coisa prevista na Constituição. Então eles, na verdade, tinham uma ação que era extraconstitucional, não era da Constituição, ou seja, ela era ilegal, e eles faziam de conta que ela era legalizada. Criaram uma forma, obviamente que isso era imposto, não era de uma maneira democrática. E isso acabou acontecendo. Apesar deles até criarem uma Constituição pouco antes, eles ainda vão colocar uma série desses decretos. E aí vão continuar existindo essas ações importantes dentro desse momento. Então os atos institucionais seriam esses decretos. E aí o que vai acontecer em 68? 68 é o ano de mudanças, é um ano que nós vamos ter movimentos em todo o mundo, movimentos estudantis e dos trabalhadores na França, Primavera de Praga, movimentos nos Estados Unidos, Guerra do Vietnã acontecendo, um monte de coisa acontecendo no mundo. E o Brasil? O Brasil vivenciando uma ditadura civil-militar. Nem todo mundo que estava no Brasil estava aceitando isso, e essas pessoas foram protestar. O problema é que essas pessoas que começaram a protestar, começaram a ser reprimidas violentamente pelo governo militar. E aí vai acontecer a morte do estudante Edson Luiz. Esse aí da foto, ó. O estudante Edson Luiz foi morto, um tiro a queima-roupa, por um aspirante que estava comandando uma ação militar. Isso acabou gerando uma série de revoltas e protestos e acabou se avolumando até que em determinado momento, autorizado até pelo governo, eles fazem uma marcha, que é a Marcha dos 100 mil. A Marcha dos 100 mil envolveu intelectuais, artistas, estudantes, membros da sociedade civil que estavam inconformados com a ditadura, com o que estava acontecendo, que estava reprimindo, já existiam casos de tortura, já existia censura, e eles começaram a reclamar sobre tudo isso. Essa marcha foi no Rio de Janeiro, eles acabaram andando por algumas áreas dentro do Rio de Janeiro, chega em determinado momento na Cinelândia ali, que o Vladimir Palmeira faz todo um discurso bonito, lembrando da morte do Edson Luiz, e eles acabam fazendo todo esse protesto contra o governo. No outro dia o governo estava querendo fazer alguma coisa, isso aconteceu no meio do ano, em julho. Resultado, após a Marcha dos 100 mil, o que acabou acontecendo foi que o movimento militar, o governo militar começou a recrudescer o movimento, deixou ele mais difícil, mais pesado. E aí sabe qual foi o resultado? Vários estudantes, vários intelectuais, artistas sendo perseguidos, sendo presos, a coisa já estava tomando um corpo muito maior. E o pessoal protestando, lutando, um congresso que existiu em Biúna, de estudantes, acabou sendo reprimido, várias pessoas acabaram sendo detidas ali, e a coisa começou a tomar um corpo muito maior, até que os militares resolveram o problema do lado deles. Eles fizeram mais um decreto, que é o ato institucional número 5, que vai marcar o início do que nós chamamos de anos de chumbo, a fase mais pesada e violenta da ditadura. Durante 10 anos, o ato institucional número 5 vai ter validade dentro do Brasil. E os anos de chumbo vão praticamente a partir desse momento, com o ato institucional número 5, acabar com o restinho que poderia existir de funcionamento político, porque democrático já não era. Ele dissolve o legislativo, aí o poder executivo, o presidente, o governador, tem o mesmo papel, o mesmo trabalho que tinham os deputados e senadores nas suas áreas, deputados estaduais também. Então eles podiam colocar uma lei e a lei é como se fosse aprovada. Dessa maneira eles conseguiram, por exemplo, em 69, fazer uma série de alterações e emendas constitucionais para poder aumentar o poder deles. A censura vai ser completa, a tortura vai aparecer de uma maneira institucionalizada, e isso vai acabar aparecendo como uma política pública. Essas pessoas eram
presas, acusadas de estarem ameaçando a segurança nacional, ameaçar o país, são terroristas, mas muitas vezes elas estavam querendo de alguma forma lutar contra a ditadura. É óbvio que essa luta caiu até mesmo, descambou para uma luta armada, um confronto que vai existir entre essas pessoas e os militares. Mas isso acabou, na verdade, marcando a história do Brasil nesse período. A censura foi violenta, pessoas foram torturadas e tudo isso foi em decorrência do ato institucional número 5. Então, o que foi o ato institucional número 5? Foi, na verdade, um conjunto de elementos que foi assinado por vários caras naquela época que vão colocar ali dentro com essas normatizações, essas normas mesmo, como que o Brasil ia funcionar na fase mais pesada da ditadura civil-militar do Brasil. Entenderam, gente? É isso que vai acontecer nesse momento do Brasil. O brasileiro não é um povo calado, ele vai lutar, mas a repressão, nesse momento, acabou controlando-os em sua maioria. Galera, valeu pela atenção, lembre-se que aqui se explica mais.